Bom, então nós vamos dar início à aula de número 4 do curso de Banco de Dados. Essa aula está dentro do contexto da organização do curso, ainda na parte inicial, introdutória, né, nós vimos os conceitos principais. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais de SGBDs e o conceito fundamental para se trabalhar com um banco de dados, que é o modelo de dados. Bom, essa matéria está inserida em relação ao livro-texto, né, do Navati e Masli, ainda no capítulo 2, onde o título do capítulo é Sistemas de Banco de Dados, Conceitos e Arquiteturas. Então, para vocês acompanharem o aprofundamento da aula de hoje, o material está nesse capítulo. Bom, só para a gente resgatar o que foi visto nas 3 últimas aulas, né, o tópico introdutório, banco de dados. Então, o banco de dados é uma coleção, né, bem grande de dados. Ele representa o mundo real, por exemplo, uma empresa, através de uma abstração, onde é feita a modelagem, e a partir dessa representação digital dos dados, o sistema começa a trabalhar, gerenciar e gerar mais informações. Nós discutimos bastante a diferença entre arquivos e SGBDs, quais são as principais diferenças. Então, aqui só para recordar, né, uma das grandes vantagens de você usar um sistema de banco de dados é evitar escrever código para fazer uma série de controles que são necessários quando se usa vários dados, um volume grande de informação e compartilhado por diversos usuários. Então, quando você não tem um SGBD, o seu programa de aplicação tem que ter código para executar, para controlar uma série de tarefas. Por exemplo, o uso da memória, entrada e saída, aliviar a sobrecarga do disco, isso tem que ser feito um código local. Para cada consulta que o usuário pensa em fazer, existe um código específico para isso, né, que tem que ser programado. Tem toda a questão do fato de terem vários usuários que geram inconsistência e que geram recursos sofisticados para prever o compartilhamento seguro desses dados, e ainda mais a parte da recuperação de falhas que todo sistema está sujeito, né? Bom, então por que a gente deve usar um SGBD? Redução, consequência imediata, né? A redução no tempo de desenvolvimento da aplicação, já que o código para todos aqueles controles já está pronto, disponível, acessível para o usuário do SGBD. Existe a questão da segurança, né? A consistência, permitir o controle concorrente de diversos usuários de uma maneira coordenada, sistemática e correta, e a questão da recuperação de falhas também, com diversos recursos para isso. Então, essa é a parte da recordação, assim, por que a gente deve usar. E agora a gente vai ver, então, os conceitos principais que um SGBD oferece, de tal forma que a gente, de fato, vislumbre todos esses benefícios. Como é que isso é encarado? Bom, o conceito fundamental aqui é a ferramenta do modelo de dados. Então, o SGBD, ele trabalha com a abstração da realidade. Como é que ele faz essa abstração? O que ele oferece para que você discuta com os usuários, com os interlocutores da sua aplicação e descubra quais são as entidades que vão fazer parte do sistema, né? Quais são os serviços necessários. Então, uma vez você conhecendo esses requisitos, essas especificidades, o que existe para que elas se transformem do mundo real, concreto, para o mundo abstrato. Então, o conceito principal é o modelo de dados. Então, o modelo de dados pode ser definido como está aí, uma coleção de conceitos para descrever dados. Então, é uma estrutura de dados, é uma abstração como, por exemplo, uma árvore, uma pilha, uma tabela. Então, é uma estrutura com a qual você vai poder representar esses dados. No caso do banco de dados, um exemplo clássico do modelo relacional o modelo de dados, ele é composto por tabelas e atributos. Então, esses são os recursos que a gente tem para modelar a realidade. Complementar ao modelo de dados, existe o conceito de esquema. Então, o esquema ele é responsável por descrever a coleção de dados que está sendo modelada através do modelo de dados. Então, como exemplo, né, suponha que eu tenho uma série de professores no meu mundo real que eu preciso modelar, passar para o banco de dados
E se eu estou usando um banco de dados relacional, por exemplo, eu vou transformar esses professores numa tabela chamada Prof, e ela vai ter três atributos, né? Nome, CPF e a disciplina que o professor está ministrando. Então, obviamente que no mundo real um professor tem várias outras características, como qualquer pessoa, estado civil, endereço, mas isso não é relevante para a minha aplicação, então não foi modelado. Então, o que foi modelado é especificamente o que é necessário. E o que eu tenho para modelar essa informação? Eu tenho uma tabela, onde essa tabela é composta por atributos, e as linhas, então, vão conter cada um dos integrantes do meu mundo real. Então, professor A, professor B e assim por diante. Terceiro conceito importante, né, relacionado ao modelo de dados, está diretamente ligado ao tipo do modelo que está sendo utilizado. No nosso caso, por exemplo, o modelo relacional, que vai ser visto aqui no curso com bastante detalhes, o modelo de dados do modelo relacional, ele é composto por relações matemáticas, mas na verdade são basicamente tabelas, né, compostas por linhas e colunas, e a gente vai ter também um esquema. Então, cada relação, cada tabela tem um esquema associado, que vai descrever o nome dessa tabela é esse, os atributos que compõem essa tabela são esses. Então, com base no esquema, eu descrevo a modelagem realizada para representar as minhas entidades. Então, em linhas gerais, esses são os principais conceitos necessários do ponto de vista da modelagem de dados que a gente vai trabalhar. Então, agora a gente vai ver um pouco mais de detalhes desse modelo e como é que a gente trabalha com ele. Aqui a gente pode observar uma hierarquia, diversos níveis de abstração, como é chamado. Então, a gente tem no nível mais alto, chamado nível semântico. Nesse nível, é um nível onde eu vou estar diretamente relacionado com o usuário, é a minha primeira interface, a primeira forma como a gente modela a informação. Então, nesse momento, eu estou fazendo uma abstração da realidade, mas ainda não estou pensando no sistema de banco de dados que será utilizado. Eu estou pensando num recurso de representação gráfico, para eu poder interagir com o usuário, descritivo também, mas sem ter muitos detalhes de implementação, detalhes próximos da máquina. Então, é uma abstração assim como a gente, quando vai desenvolver um software, a gente faz também, por exemplo, um diagrama de classes. Estaria, numa analogia nesse nível, né? Então, por isso ele é chamado modelo semântico, ali onde a gente vai capturar a semântica da aplicação e as abstrações. No segundo nível, a gente tem o nível lógico. Esse nível já é um nível que depende do SGBD que foi escolhido para fazer a representação do sistema. Então, por exemplo, no nosso caso, o nível lógico será um modelo relacional. Então, aqui a gente pode ver um exemplo. No nível semântico, a descrição, a definição da informação, usando um diagrama entidade-relacionamento. E nesse outro nível lógico, a gente está vendo já a tabelinha. Então, aqui a gente está mostrando cliente-empresa e essa tabelinha está mostrando já a representação da empresa conforme o modelo relacional, com uma tabela para a identificação da empresa, nome, telefone e outras características já organizadas dessa forma. Então, ela está organizada assim porque eu já sei que eu vou usar um SGBD relacional. Se eu fosse usar um outro modelo de dados em outro SGBD, eu representaria de outra forma, mas o modelo semântico seria o mesmo. Tá? Então, essa é uma diferença entre os dois. E no terceiro nível que a gente está vendo aí, onde está uma representação de um disco, a base de dados propriamente dita, né? A gente tem um modelo físico. No modelo físico, eu estou preocupada com detalhes de representação no disco, eu já estou mais próximo do sistema operacional. Então, a gente vai decidir se o meu arquivo vai ser um arquivo sequencial indexado, se vai ter um índice específico, como é que as linhas da tabela estarão organizadas fisicamente no disco falando. Então, aqui tem um pequeno esboço de como essa tabela foi transformada em representação praticamente física, né? Então, ela virou registro 0, registro 1, registro 2, tem uma definição aí em termos de colunas, como é que eu percorro esse arquivo. Então, já é uma parte mais ligada
a implementação propriamente dita dessa tabela. Então, existem várias maneiras de eu armazenar uma tabela no disco. Então, essa aí que está sendo representada é uma delas, tá bom? Bom, então uma outra característica importante em relação ao fato de a gente ter vários níveis de abstração, nesse caso aqui 3 níveis, é a possibilidade do mapeamento entre os níveis, ou seja, de eu poder sair do modelo semântico e ir para o modelo lógico e do modelo lógico para o modelo físico. Então, na disciplina de banco de dados, a gente tem uma série de técnicas para fazer esse mapeamento. Alguns são feitos pelo próprio projetista, através de metodologias. No caso do semântico para o modelo lógico, são técnicas conhecidas que a gente vai ver aqui no curso, né? E do modelo lógico para o modelo físico, já é feito de uma forma automática pelo próprio SGBD. Então, ele tem recursos para saber que aquela tabela corresponde a um determinado arquivo do sistema operacional que está organizado através de um índice sequencial, indexado. Então, essa é uma das grandes vantagens da gente usar um SGBD, porque o usuário fica despreocupado em relação a esses detalhes internos de armazenamento. E esse mapeamento automático realizado pelo SGBD, ele é facilitado pelo uso de esquemas, que é um daqueles conceitos que a gente viu logo na definição do modelo de dados. Então, existe um esquema para representar o nível lógico, um outro esquema para representar o nível físico. Eles até podem ter informações compartilhadas, mas o SGBD sabe o que está relacionado ao esquema lógico, que é a descrição da tabela, nomes, atributos, e o esquema físico, o nome do arquivo, técnicas de acesso e assim por diante. Olhando com um pouquinho mais de detalhes, né, a diferença entre esses diversos níveis, a gente pode encarar o nível semântico como sendo o nível mais alto da abstração de representação de dados, e a ideia é que ele tenha uma relação quase que direta com a forma como os usuários percebem os dados armazenados no banco de dados. Então, ali eu estou próximo do usuário com uma linguagem, a princípio, que seria comum entre o profissional de banco de dados e o profissional que vai usar o sistema propriamente dito. Então, os conceitos principais aí são as entidades ou objetos, dependendo da modelagem que está sendo utilizada. Por isso, a gente usa o modelo entidade de relacionamento, um modelo de classes, um ML, para fazer essa representação. Bom, já no nível lógico, alguns livros, em alguns momentos, chamam esse nível lógico de conceitual, mas aqui a gente vai estar adotando o termo lógico para ficar representando esse nível de abstração, que é um nível que depende do SGBD, porque ele vai usar as estruturas de representação disponíveis no SGBD. E todos os SGBDs são caracterizados por adotarem um determinado modelo de dados. No nível físico, aí é o chamado nível mais baixo, é um nível interno ao SGBD e está relacionado aos conceitos de armazenamento, ao sistema operacional. Então, tem um nível mais alto, nível mais baixo, o intermediário é o coração do SGBD, que está diretamente ligado ao modelo de dados adotado. Aqui a gente pode ver alguns exemplos de modelos lógicos de dados adotados em SGBDs. O modelo relacional é o mais difundido, é o mais conhecido, é nele que a gente vai se basear e estudar os diversos conceitos de banco de dados. Modelos mais antigos, modelo hierárquico e modelo em redes, eles organizam os dados de uma outra forma e elas ainda são muito próximas à forma como os dados estão no sistema operacional, por isso eles foram abandonados, muito embora hoje ainda em algumas empresas a gente tenha sistemas de banco de dados desenvolvidos com esses modelos, porque uma vez você colocando um volume muito grande de dados lá, fazendo programas específicos, fica um pouco difícil você mudar, mas esses modelos a gente vê aqui apenas a título de informação, conhecimento, porque na prática não é mais usado, né? E os dois modelos mais recentes, o orientado a objetos e o objeto relacional, que é uma variação, são modelos voltados à representação da informação
com base em conceitos de classes, né, os conceitos semelhantes às linguagens de programação orientadas a objetos. Então, aqui a gente viu alguns exemplos de modelos e, dependendo do SGBD que você escolha, você vai ter que se adequar à estrutura de representação oferecida pelo modelo. Então, agora a gente vai ver com um pouco mais de detalhes essas estruturas. É importante a gente tentar ver um conceito mais genérico do modelo de dados. Então, o modelo de dados é justamente aquela ferramenta que tem os conceitos responsáveis pela representação dos dados. Então, para facilitar uma análise de um modelo de dados, ou mesmo para você poder comparar dois modelos e identificar os recursos que aquele modelo oferece, é importante a gente conhecer de uma forma bem abstrata quais são os componentes de um modelo de dados. Então, o modelo de dados ele passa por 3 partes, né? Então, a primeira parte é a parte que define as estruturas. A segunda parte define as operações que podem ser realizadas sobre essas estruturas. E o terceiro vai coordenar isso. O terceiro vai definir quais são as restrições impostas ao se aplicar operações sobre essas estruturas. Então, com esses 3 conceitos, você oferece os recursos necessários para que suas entidades, relacionamentos modelados no modelo semântico possam ser representados no SGBD de uma maneira controlada e consistente. Bom, vamos ver um exemplo, né? Um modelo relacional, quais seriam as estruturas de um modelo relacional? A gente vai ver ainda mais tarde, mas, por exemplo, a gente já viu alguns exemplinhos antes, né? Um modelo relacional, as estruturas disponíveis são basicamente as tabelas com linhas, atributos, colunas, e as operações definidas na álgebra relacional. A álgebra relacional é a álgebra matemática que está por trás da linguagem SQL, por exemplo. Então, ali está definindo operações que a gente pode realizar sobre tabelas. Então, um exemplo é selecionar as linhas que têm DDD igual a 033, selecionar as colunas, nome e endereço. Então, existem operações pré-definidas disponíveis no SGBD para trabalhar com aquela estrutura. Então, daí a ligação entre os dois. Se é tabela, eu vou trabalhar com álgebra relacional. Se for uma outra estrutura, eu vou ter outros recursos também. E para coordenar, para que eu possa fazer seleções e projeções nas minhas tabelas de uma maneira correta, continuando a ter resultados dentro do modelo e o SGBD trabalha de uma maneira bem coordenada, a gente tem as restrições. Então, ela vai definir regras para que essas operações sejam realizadas de forma correta. Como exemplo de restrição no modelo relacional, a gente tem essas tabelas não podem ter elementos repetidos. Então, o modelo relacional, esse conceito de relação, está ligado a um conceito matemático da teoria de conjuntos, onde um conjunto não pode ter elementos repetidos, a relação não permite. Então, se eu fizer uma operação de seleção ou de projeção que gere uma tabela ou uma relação como resultado com elementos repetidos, isso não vai ser permitido, eu vou ter que disparar alguma ação. Isso será informado. Então, o meu sistema está sempre trabalhando de uma forma considerada correta frente ao modelo que é adotado pelo SGBD. Aqui a gente pode ver exemplos de outras restrições, outras verificações que são verificadas automaticamente pelo SGBD. Por exemplo, o relacionamento. Teve lá numa aula lá no início que a gente mostrou como é que um serviço está relacionado com o cliente que solicitou esse serviço, que por sua vez está relacionado com a empresa que fez a indicação. Então, a gente tem relacionamentos através de atributos que fazem uma referência a um atributo de uma outra tabela. Então, o cliente que solicita um serviço, na tabela de serviços a gente tem ali um número que está representando um determinado cliente. Uma das verificações é não permitir definir um serviço para um cliente que não existe, que não está cadastrado no meu sistema. Então, essa é chamada uma restrição referencial de integridade do meu sistema. Então, são itens que são definidos pelo projetista do SGBD
e depois automaticamente o sistema vai verificando. Cada vez que eu faço uma operação na tabela de serviços, ele cuida para que isso seja verificado frente ao campo relacionado ao cliente que solicitou o serviço. Agora a gente vai ver um outro modelo. Não é o modelo adotado aqui no curso, mas é um modelo bastante conhecido que vocês já viram nas disciplinas de programação, as linguagens de programação orientadas a objetos. Então, se eu tenho um SGBD, né, um sistema de banco de dados que trabalha com um modelo orientado a objetos ou objeto relacional, a estrutura disponível para a representação dos dados não vai ser mais uma tabela, e sim uma classe. E todas aquelas propriedades de classe, né, como herança e relacionamentos, conjuntos também de objetos pertencentes a essas classes. Então aqui tem um pequeno diagrama só para vocês lembrarem a organização dos dados no modelo orientado a objetos. Do ponto de vista de operações, existe uma álgebra também, só que agora é uma álgebra de objetos, não é álgebra relacional, então é uma álgebra que vai fazer seleções em objetos que pertencem a classes e não linhas que pertencem a tabelas. E, além disso, um outro conceito bem diferente do modelo relacional, que são os métodos que pertencem às classes. Então, eles também fazem parte das operações disponíveis no modelo orientado a objetos. Como todo modelo de dados, ele também tem o item de restrições, então ele também está apto a verificar as diversas restrições necessárias na medida em que o SGBD realiza operações sobre as classes. Então, um exemplo são os objetos que possuem identificadores únicos. Esses identificadores vão fazer a distinção entre os diversos objetos que residem no SGBD, e aí o sistema também cuida para que cada objeto criado receba uma identificação única. Esse conceito do modelo de dados, ele está intimamente ligado à questão da independência dos dados, que a gente discutiu bastante nas últimas aulas, onde ele vai justamente permitir com que eu possa trabalhar com a parte física, independente da parte conceitual, independente da parte lógica. Então, a gente define, os atributos físicos ficam aqui, os atributos conceituais ficam num outro nível. E os mapeamentos fazem com que a gente transite de um nível para o outro. E essa característica, ele é um elemento fundamental na independência de dados. Então, a independência a gente fala em relação se eu estivesse usando um modelo baseado em arquivos. Então, se eu estivesse usando sistemas de arquivos para representar e armazenar meus dados, a descrição, o que seria equivalente ao esquema, tudo isso estaria no código-fonte do programa que acessa o arquivo. E misturado, né, a definição dos dados, o método que faz o acesso, a representação interna de armazenamento, e com isso eu não tenho independência, porque eu mexi no arquivo, eu tenho que mexer no código-fonte. Aqui não, se eu resolver mexer no índice que está sendo adotado, eu vou lá no modelo físico, no esquema que define, troco a definição, os programas continuam funcionando normalmente. Tá? Então, essa questão da independência lógica dos dados e a independência física dos dados. Então, para garantir, né, exatamente essa independência, existe mais um nível que a gente vai ver agora, para que eu fique com mais flexibilidade em termos de acesso, como que cada aplicação que usa o banco de dados vai enxergar esses dados. Então, a gente estava vendo o nível semântico, lógico e o interno. Dentro do SGBD, ele acrescenta mais um nível, que é chamado o nível externo. Esse nível externo, ou visões, é o nível que vai permitir múltiplas visões de uma determinada tabela. Então, na minha entidade, a tabela professor ela é necessária. Se uma aplicação enxerga o professor como sendo nome, CPF e disciplina, e o outro como sendo nome, endereço, filiação e RG, eu vou colocar isso de uma outra forma, vou criar visões específicas para cada aplicação. Esquematicamente, a gente pode ver esses níveis de abstração do SGBD com essa seguinte hierarquia, né? No nível mais alto estão as diversas visões, no nível intermediário eu tenho o esquema lógico, que vai descrever as entidades com todos os atributos, no esquema físico eu vou ter, então, todas as informações do nível físico que estão diretamente ligadas ao armazenamento.
índices, número de bytes, aí toda aquela parte ligada a arquivos mesmo. Essa é uma figura para vocês terem uma referência em relação ao livro-texto, né? Então, o livro-texto está apresentando esses 3 níveis com essa diagramação, mostrando a correspondência entre o nível, a visão e o esquema. Então, aqui a gente junta os 3 conceitos importantes, né? Então, tem o nível, que está especificando a hierarquia, né? A visão, onde eu defino a forma como cada um vê, e o esquema, que é o recurso existente no SGBD para descrever essa visão, por exemplo. Só para chamar a atenção, eu vou destacar uma pequena diferença aqui em relação ao livro que a gente está adotando. Está relacionado a esse esquema conceitual, que muitas vezes é chamado de esquema lógico ou conceitual. Então, o livro inicialmente adota esquema conceitual, depois ele passa para lógico. Então, a gente está chamando a atenção aqui, porque aqui no curso a gente vai chamar de lógico o tempo todo. Porque o esquema conceitual, ele também é visto como esquema semântico, como o nome utilizado para aquele nível mais alto, aquele nível próximo do usuário. Então, existe uma certa confusão aí, em termos de terminologia adotada pelos diversos livros, né, literatura existente na área de banco de dados, não existe um consenso em relação a isso. Então, a gente aqui está adotando o termo, né, nível lógico. Então, estou chamando atenção em relação a isso. Mas não está errado, os 2 são usados indistintamente. Bom, vamos ver agora uns exemplos, né, para concretizar esses conceitos e os diversos níveis de modelagem que a gente viu. Então, supondo uma base de dados de peças de computadores, um exemplo assim bem simples, né, a gente poderia representar essa empresa que vende peças, né, de computação a partir de uma modelagem semântica que representa 2 entidades principais. Seria o produto e o tipo do produto. E existe um relacionamento entre essas 2 entidades, onde eu digo que o produto é de um determinado tipo. Então, aí a gente tem uma representação de nível assim, bem alto, mostrando as 2 entidades, como é que elas se relacionam e algumas propriedades dessas entidades. Então, essa é a nossa representação no diagrama entidade-relacionamento, correspondente ao nível semântico. E com essa diagramação, a gente vai discutir com o usuário, vai mostrar, olha, para o seu sistema, para as informações com as quais você quer trabalhar, fazer consultas, né? Nós identificamos essas 2 entidades com essas propriedades. É realmente isso que você quer modelar? Tá ok. Aí passa para a parte mais técnica, para os profissionais específicos de banco de dados. Então, o pessoal de banco de dados vai definir, então, a representação correspondente a esse modelo semântico no modelo do SGBD escolhido, no nosso caso, o modelo relacional. Então, isso foi transformado em tabelas, atributos e características especiais, por exemplo, como um código de identificação e o relacionamento. O relacionamento, que estava representado pelo losango no diagrama entidade-relacionamento, né, entre as 2 entidades, aqui ele foi mapeado na forma de um atributo do produto. Então, ali tem um número que vai identificar justamente qual é o tipo desse produto que está sendo descrito. Então, aqui a gente tem o PC desktop, PC notebook, que são do tipo 1, computador, e impressora jato de tinta, impressora laser, que são do tipo 2, olhando outra tabela, é o tipo impressora. Então, essa é a representação correspondente do modelo relacional. Ele é considerado um modelo lógico porque eu não sei como isso vai estar no disco, como é que eu vou representar, se vai ficar uma linha do lado da outra no mesmo registro físico do sistema operacional, se eu vou intercalar com o tipo do produto, se eu vou criar um índice. Não estou muito preocupado com isso. Nesse momento eu estou preocupado em representar na forma de tabelas e deixar o relacionamento também explícito ali, representado da mesma maneira como ele estava especificado no modelo entidade de relacionamento. No banco de dados, eu teria então aquele recurso do esquema. Então, o esquema vai me dar uma espécie de uma linguagem através da qual eu vou descrever o que a gente viu ali graficamente nas tabelas, né? Porque aquilo ali foi uma informação mais visual. Então, o que eu vou escrever? Então, eu vou escrever no esquema lógico, eu tenho 2 tabelas, uma é tipo produto,
a outra é produto. Tipo produto tem 2 atributos, código tipo produto e descrição tipo produto. Se vocês repararem, o código tipo produto está sublinhado, indicando que esse é um atributo que vai identificar o tipo do produto. É ele que vai ser usado para fazer o relacionamento nas outras tabelas, como, por exemplo, a tabela produto. A tabela produto, ela também tem um código e lá no final ela tem o código tipo produto, que vai me dar o relacionamento. Esse produto pertence a que categoria, a que tipo, computador ou impressora. Então, dessa forma, eu faço o relacionamento. Então, a linha de baixo está justamente explicitando isso, dizendo que o código tipo produto, ele é um atributo especial porque ele referencia a tabela tipo de produto. Então, esses são os recursos do esquema lógico para eu poder descrever o que estava no modelo relacional. Aí a gente tem a parte física, o esquema físico. Eu vou definir, por exemplo, essas tabelas serão armazenadas através de um arquivo cujo acesso é sequencial. Então, o sistema operacional tem acesso sequencial indexado e intercalado, tem várias possibilidades. Ele definiu que seria sequencial e, por exemplo, vou criar um índice para ter um acesso rápido a esse arquivo usando a coluna código tipo de produto, já que várias consultas ou vários relacionamentos são feitos através dessa coluna. Então, é uma parte ligada ao armazenamento, uma parte física, e isso é descrito através do esquema físico. E no terceiro nível, o nível mais alto, é onde eu vou fazer aquela compatibilização entre as diversas aplicações que usam o meu sistema. Então, eventualmente, tem uma aplicação que vai trabalhar com cotação de produtos, e para ela essa tabela só interessa o código e o preço. E outra que vai trabalhar com um tipo de produto que vai ter um código e a descrição. Então, vocês veem que mesmo até o nome da tabela pode mudar no nível físico. Por que eu posso mudar? Porque o SGBD tem um mapeamento. Na hora que eu descrevo que a minha visão tem esse nome e esses atributos, eu digo também de onde eles vêm. Então, essa tabela vem da tabela tipo de produto, esse nome de atributo corresponde a esse, isso fica armazenado também no esquema. E aí o mapeamento vai sendo feito de forma automática e a gente consegue a independência de dados. Em relação a detalhamentos do modelo externo, então a gente aqui pode ver com mais especificidade por que eu quis definir aquela tabela de uma forma diferente. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, a aplicação financeira, que tem recursos bem específicos em relação ao código, a trabalhar com esses produtos. Ela nem sabe que existe uma descrição, ela sabe que preço é uma característica importante. Então, ela vai ter essa especificidade representada através da visão. E quando o meu programa de aplicação quiser trabalhar com uma peça, com um produto, ele vai chamar a tabela dele da forma como ele entende, como é a forma mais natural para os seus usuários, cotação produto. E de forma semelhante na aplicação organizacional, que vai trabalhar com o código de produto e a descrição. Agora a gente vai ver aquele exemplo visto lá na primeira aula, como é que ele fica representado nesses 3 níveis. Então, esse primeiro nível a gente já tinha visto, é aquela aplicação dos serviços de pinturas. Então, tem um cliente, solicita um serviço, esse cliente foi recomendado por uma determinada empresa, e esse é o diagrama entidade-relacionamento. Então, ele está representando aqui um modelo semântico. Aí o usuário olhou, viu, está ok, então vamos passar para o SGBD? Vamos. Então, no SGBD, da forma esquemática, eu teria essas descrições. O esquema lógico definindo as tabelas correspondentes às entidades, os relacionamentos através de atributos. No esquema físico, as definições, arquivo sequencial, tem um índice. E no esquema externo, as minhas especificidades. Então, eu posso criar um cliente do tipo cliente mala direta, onde só é importante o nome, o telefone, o endereço, da mesma forma como a gente tinha visto lá no início da motivação, E aqui agora isso vai ganhando nome e vai ganhando descrições. E essas descrições ficam armazenadas à disposição do SGBD para trabalhar e fazer os mapeamentos e os acessos. De uma forma esquemática, em termos de visualização, a gente tem esse desenho aí que mostra os usuários interagindo com as visões externas.
essas linhas estão indicando que o SGBD vai fazer um mapeamento da visão externa para a visão lógica, depois para a visão interna, que efetivamente vai ter acesso à informação e passar de volta. Então, de uma forma correspondente, né? A gente tem aqui aquele programinha, né, que faz todo o trabalho da mala direta com os clientes. Ele está representado ali pelo aquele primeiro grupinho de usuários que vai interagir com o meu sistema. A referência para eles é cliente mala D, onde o cliente tem essas 3 informações. O pessoal do departamento jurídico vai trabalhar com os clientes de uma outra forma. Para eles é nome, endereço, CGC, inscrição municipal. Então, eles estão ali interagindo, solicitando essas informações, como se o SGBD tivesse um arquivo para cada um deles. Eles não estão preocupados que se está sendo compartilhado, se está havendo uma compatibilização interna. Aqui a gente pode ver o esquema lógico, né, o nível lógico já onde o cliente tem todas essas informações integradas, escondido, né, o usuário não tem acesso, ele não sabe que está dessa forma, mas o projetista sabe. E na parte interna a gente tem lá, por exemplo, a tabela de clientes, né, num arquivo, onde foi criado um atributo cliente ID, posso mudar os nomes, definir um índice que vai ter sobre o atributo CGC e as diversas outras características internas. Bom, então aqui a gente volta, né, a esse conceito que é muito importante em banco de dados em relação à independência de dados. Só para ficar bem claro, né, por que a gente tem essa independência. Agora a gente viu cada um dos níveis, cada uma das linguagens responsáveis por isso, os mapeamentos, e assim a gente fica independente de um detalhamento ou de mudanças que ocorrem em cada um desses níveis. Cada uma está lá especificamente detalhada e definida. O máximo que eu posso ter que o SGBD pode ter que mudar é o mapeamento. E assim a gente tem um ambiente controlado. Bom, então, para fazer uma fixação, né, dos conceitos importantes dessa aula, a gente tem aqui 3 exercícios para vocês darem uma pensada, em seguida eu vou mostrar a resposta, né? Então, primeiro a definição do fator de bloco, né? Essa informação faz parte de qual desses modelos que a gente viu? Semântico, lógico, físico. Depois a parte da definição dos relacionamentos, onde é que essa informação está representada, qual é o modelo responsável por capturar essa semântica de relacionamento. E o terceiro, qual a importância do esquema externo de visões. Então, o bloco de armazenamento faz parte do modelo físico, porque é uma representação ligada praticamente ao sistema operacional, toda a parte do armazenamento interno. Então, é algo físico, por isso ele está lá nesse nível. Já a questão do relacionamento, aí ela vai aparecer em 2 modelos. Ela aparece no modelo semântico, no entidade de relacionamento, existe até um losango, que é a estrutura gráfica responsável para representar explicitamente esse relacionamento, e no modelo lógico ele aparece também. Lembra que no esquema a gente colocou lá que o código do produto, a tabela dos produtos, ela referencia o código do tipo do produto. Então essa é também uma representação do relacionamento que aparece explicitamente nesse modelo. Bom, e a questão das visões, né, que é um conceito muito importante em banco de dados e fundamental nessa independência de dados. Ele vai ser o recurso responsável para que as informações compartilhem, as aplicações compartilhem uma mesma informação, mantendo as suas especificidades. A diferença lógica dos dados, a diferença entre a lógica e a física e a diferença entre os diversos esquemas. Esses exercícios a gente vai deixar para vocês estudarem junto com o livro-texto e as respostas vão estar disponíveis com os tutores através do fórum. Então, muito obrigada pela aula de hoje.